Olá, que maravilha ter você aqui. Se você não me conhece, eu sou o Márcio Reis, professor universitário, empreendedor e criador do método Excel Top 50. E nessa série de aulas, além de aprender o Excel básico, eu estou mostrando como você pode crescer profissionalmente e parar de perder oportunidades no mercado de trabalho. Nós estamos começando a aula 2, onde eu vou te mostrar que você também é capaz de alcançar bons resultados com o Excel. Bom, nós vamos trabalhar em detalhes a formatação de tabela, toda aquela parte de bordas, alinhamento, alguns cálculos também. E você vai sair dessa aula muito mais confiante do que você é capaz de fazer. Bom, na verdade, você vai trabalhar bastante nessa aula 2, mais do que na aula 1, mas vai aprender bastante também. Então, se prepare. Na aula 1, eu mostrei que você precisa fazer diferente do que é feito hoje. E mostrei também que você precisa aprender o Excel da forma correta, através da lógica e também através da solução de problemas. Bom, então se você não assistiu a aula 1, eu recomendo fortemente que você volte e assista a primeira aula, tá bom? Bom, antes de entrar no conteúdo, na parte prática, eu queria agradecer de coração mesmo as centenas de comentários que foram deixados pelos alunos que assistiram essa primeira aula. Tá bom, gente? Muito obrigado. Isso é muito importante para mim, para eu melhorar o meu desempenho e melhorar o conteúdo das aulas. Eu fiz o possível para responder todas as dúvidas e mensagens que eu recebi. E se você ainda não deixou sua opinião, pode deixar nos comentários ou me enviar pelo WhatsApp ou pelo Telegram. E é muito legal para mim, como professor, ver se formando essa comunidade de pessoas interessadas e engajadas em aprender o Excel, em realmente ter diferenciais no mercado de trabalho. E isso me dá muita motivação para continuar esse trabalho que eu faço. Então vamos ao conteúdo, que é o que interessa? Então vamos lá. Você pode achar que de repente o Excel é difícil, que o Excel não é para você ou que você tem dificuldade, mas hoje eu vou te mostrar que mesmo que você não saiba nada, seja zerado no Excel, que você também pode. Eu preparei para você hoje um passo a passo. Na verdade, são 4 passos e mais um 5º passo extra sobre otimização de processo. O primeiro passo eu já passei para você lá na aula 1. Você precisa entender o que fazer e como fazer. Partindo do problema, da necessidade que alguém vai te passar, aí sim é que você vai depois partir para a solução numa planilha, numa tabela. Então, primeira dica, o primeiro passo, você tem que entender o que fazer e como fazer. Eu vou repetir rapidinho para vocês só a frase que eu usei no passo 1. E depois a gente vai seguir com os outros passos e mostrar algumas planilhas, alguns exemplos para você também. Tá? Eu só vou te pedir, para esses exemplos agora que eu vou te mostrar, para você não montar as planilhas, não praticar. Eu vou pedir para você só prestar atenção nesse momento. Depois nós vamos praticar com algumas planilhas. Mas nesse momento agora, eu vou pedir que você só preste atenção na sequência. Vamos lá. Eu vou te dar alguns passos para você chegar lá. Primeira dica: você precisa entender o problema. Quando temos que montar alguma planilha nova, ninguém chega para a gente e fala a seguinte frase: faça um PROC-V e depois uma função SI com formatação condicional. Ninguém fala isso. Normalmente, o que se pede no dia a dia de trabalho, a gente pode reformular da seguinte forma: monte uma planilha localizando os clientes e destaque com uma cor diferente os que ainda não pagaram. Partindo do problema, você poderia chegar aos seguintes objetivos. Primeiro, localizar os clientes. Segundo, identificar clientes que ainda não pagaram. E terceiro, destacar com uma cor diferente. Agora, uma segunda dica: não decore as fórmulas. O Google decora para você. Partindo dos objetivos, você pode procurar agora as fórmulas que podem ser usadas. Você não precisa ficar decorando essas fórmulas. Então, por exemplo, nós buscamos aqui um primeiro objetivo, que é localizar os clientes. Se você fizer exatamente essa busca no Google, Excel, localizar em outra tabela, ele vai trazer para você, o Google vai retornar para você o site da Microsoft explicando a função PROC-V, que é a função que faz justamente esse cruzamento e busca informações em outra tabela. Da mesma forma que se você buscar para destacar com uma cor diferente, você vai localizar informações sobre a formatação condicional, ou se você precisar identificar valores segundo uma condição diferente, você vai encontrar na pesquisa a função SI. Então,
qual é a sequência ideal? Primeiro, entender o problema. Segundo, refletir sobre a solução. Terceiro, saber pesquisar as fórmulas que você pode usar. E quarto, aplicar essas fórmulas e testar. Vamos fazer um exemplo bem simples, bem básico aqui para você entender bem essa sequência? Vamos lá. O seu chefe, é bem cara de chefe esse aí, né? O seu chefe chega para você e diz: quero fazer uma tabela para registrar as compras de material. Então, o passo 1. Primeiro, entender o problema. São comprados vários produtos diferentes e vários itens de cada produto. Passo 2. Você precisa agora refletir sobre a solução para resolver esse problema. Então, eu posso ter uma tabela com a lista dos produtos, ao lado a quantidade desses produtos e os preços. Ok? Então, se eu tenho vários itens do mesmo produto, eu vou precisar multiplicar o valor do produto pela quantidade comprada para encontrar o total gasto. Então, se eu compro, por exemplo, 3 pacotes de biscoito e cada biscoito custa R$2, eu vou ter que fazer uma multiplicação para encontrar o total ali, que vai dar para mim R$6. 3 vezes 2, que vai encontrar R$6 como custo. Eu multiplico a quantidade pelo preço. Então, um exemplo bem simples. Após multiplicar, eu vou precisar somar todos os valores para encontrar o total geral. Bom, e o passo 3, a gente precisa pesquisar essas fórmulas. Você pode pesquisar no Google, se não souber. E aí, o que eu preciso pesquisar? Eu preciso pesquisar uma fórmula, uma função que vai fazer a multiplicação no Excel. E também vou precisar fazer uma fórmula que vai fazer a soma no Excel. E aí eu vou partir para o passo 4, último passo, que é aplicar essas fórmulas e testar a tabela que eu estou criando. Então, vamos fazer esse exemplo básico aqui, bem prático, lá no Excel? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui para essa tabela os dados aí que a gente acabou de levantar. Então, nós temos aqui os produtos, a quantidade, o preço, e aqui a gente precisa calcular o total gasto, ok? Eu vou selecionar aqui a tabela e vou colocar uma borda, só para deixar arrumada, mas vamos ao ponto principal, tá? Que é justamente fazer o cálculo aqui. Eu já vou selecionar essas duas colunas aqui, vou colocar aqui, moeda, para já sair o resultado no total como moeda, ok? Então, nós vimos que nós precisamos fazer a multiplicação aqui para calcular o resultado. Então, é a quantidade vezes o preço. Então, 8 cadernos vezes R$12, que é o preço unitário do caderno, tem que me dar aqui o total. Então, se você pesquisou já no Google, você deve ter descoberto aí, você descobriu que a gente faz o cálculo da multiplicação usando o asterístico, ok? Então, o mais simples aqui, matemática simples, às vezes resolve da melhor forma. Eu vou colocar o sinal de igual, que é para começar a fórmula, e vou multiplicar essa célula vezes essa célula. Uma coisa muito forte que eu recomendo também é que você evite de digitar o valor. Sempre coloque o endereço da célula. Então, a quantidade está aqui na célula C3. Então, o valor que está contido na célula C3, coluna C, linha 3, vezes, que é o asterístico, o preço do caderno aqui, que está na célula D3, coluna D, linha 3. Ok? Então, isso é uma multiplicação simples. Eu faria a mesma coisa aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, mas existe uma forma de você usar o auto-preenchimento no Excel, que é arrastar a fórmula para baixo, que ele vai subentender e fazer o mesmo cálculo. Todos fazem o mesmo cálculo. É esse, 30 canetas vezes R$1. 4 papéis vezes R$22. 3 biscoitos vezes R$2. Todos fazem o mesmo tipo de cálculo. É uma célula vezes a outra. Então, aqui onde a gente fez a multiplicação de uma vezes a outra, se eu arrastar essa fórmula agora para baixo, eu clico aqui no cantinho, arrasto para baixo, ele vai calcular para todas as linhas aqui, já fazendo o cálculo de maneira automática, ok? Agora eu vou calcular o total gasto, que é tipo um 3 ao contrário, um Z. Você clica nele aqui que ele tem a opção de soma. Ele já vai incluir a função soma de maneira automática. Só para a gente aprender a interpretar, aqui a soma está indo da célula E3 até a célula E6. Repare que tem 2 pontos aqui. O que significam esses 2 pontos? Os 2 pontos significam de um item até um outro. Significa que ele vai fazer uma soma de um item até o outro. É uma lista. Tá ok? Então, vou dar o Enter aqui. E esse primeiro exercício simples aí a gente consegue finalizar usando a multiplicação
e aqui usando a função soma. Então, seguindo aqueles passos, você primeiro entendeu o problema, depois você pensar na solução, a gente desenhou qual seria a solução, raciocinou qual seria a solução, pesquisou as funções que a gente precisaria usar, que era multiplicação e soma, e depois fica mais fácil você implementar. É claro que esse é um exemplo bem simples, mas aos poucos você vai pegando prática. Agora, nós vamos ver um quinto passo. Quando você já começa a trabalhar bem esses 4 passos iniciais, que a gente acabou de ver nesse exemplo básico, né, você já avança um nível, para um nível onde você começa a olhar para o seu dia a dia de trabalho e começa a pensar: que planilhas eu posso criar para poder melhorar o meu desempenho? Que planilhas eu posso criar para melhorar o meu resultado, para melhorar o resultado da equipe? Que planilhas eu posso criar para reduzir o tempo de trabalho, o esforço? Então, que planilhas eu posso criar para otimizar processos? Otimizar é tornar melhor, né? É reduzir o tempo, melhorar a qualidade. Então, otimizar processos é melhorar os processos. Então, como é que eu posso usar o Excel, como é que eu posso usar as planilhas para melhorar esses processos? Nós vamos ver agora um exemplo que, apesar de não ser um exemplo difícil, é um exemplo onde eu usei validação de dados, que não é um conceito do Excel básico. Então, nesse momento agora, eu prefiro que você não pratique ainda, eu prefiro que você apenas preste atenção nesse exemplo, preste atenção na ideia central, que é como que o Excel ele pode agilizar o nosso dia a dia de trabalho, com pequenas ações como o Excel pode nos ajudar. Tá bom? Então preste muita atenção aí no que eu vou te mostrar, na ideia central. Depois, mais para frente, você pode até praticar. Mas nesse momento agora, preste apenas atenção no que eu vou te mostrar. Vamos lá. Agora, quando estamos falando sobre otimizar processos com Excel, estamos elevando o nosso nível de observação e de abstração. O que é um processo? Processo é um conjunto de tarefas que tem um início e um fim, com um determinado objetivo dentro do setor ou dentro da empresa. Quando falamos em otimizar um processo, estamos falando em tornar esse processo melhor, mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Depende da necessidade. Eu vou te passar um exemplo bem simples de como você pode usar o Excel para otimizar um processo. Pense na seguinte situação. Uma recepcionista recebe vários clientes durante o dia e precisa cadastrar os dados desses clientes. Porém, as informações são quase sempre iguais e ela perde muito tempo digitando os dados um por um. A empresa não tem um sistema e, para otimizar esse processo e fazer a recepcionista ganhar tempo no atendimento, nós podemos montar uma planilha com validação de dados. É quase que um formulário simples, mas só para agilizar o preenchimento das informações. Então vamos montar essa planilha aqui. Bom, estou simulando aqui que essa seja uma planilha que a recepcionista tem que preencher. Então, diariamente, para várias compras que são feitas, vários clientes que ela atende, ela registra lá o nome, se é pessoa física ou jurídica, qual é o produto, qual é o local da compra, cidade, estado. E ela faz isso digitando cada cliente. Então, com o Excel, a gente pode criar alguns campos aqui que podem facilitar isso para a gente. Tá? Aqui embaixo a gente tem essa aba, e aqui a gente tem uma outra aba aqui, dados, onde eu coloquei aqui os dados que ela normalmente preenche. Okay? São dados que são sempre iguais. Se é pessoa física ou pessoa jurídica. O produto, então tem os produtos que a loja vende, fictícios. Então o produto que ela digita aqui manualmente. Local da compra. Então qual o local? Foi na matriz, foi na filial 1, 2, 3 ou 4. Então ela precisa ficar digitando essas informações. Então para agilizar o trabalho dela, nós vamos automaticamente fazer com que essas informações aqui apareçam na tabela aqui ao lado. Isso é uma forma da gente otimizar o processo, porque vai reduzir o tempo de trabalho da recepcionista. Então é muito simples. O nome, não tem jeito, ela vai ter que digitar, mas o tipo, se é pessoa física ou jurídica, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente já tem aqui essas informações, ok? Então aqui, no tipo, a gente vai lá em cima em dados, tem uma opção dados lá em cima, e tem um botãozinho de validação de dados. Se não tiver o ícone, é só procurar lá, tem uma opção validação de dados. A gente clica em validação de dados e ele agora está perguntando para a gente o que ele quer permitir ali que a pessoa digite. A validação de dados ela não serve só para isso, não. Ela serve para permitir, por exemplo, eu só quero que digite números, eu quero que digite só letras ou datas. Então ela procura validar os dados que são preenchidos. Então, além de agilizar, ela também evita erros de digitação, ok? Então aqui eu vou lá
e escolho aqui permitir lista. Então eu vou dar uma lista de dados que a gente já definiu. Então eu vou clicar aqui na fonte, ok? E agora eu vou lá selecionar os dados que eu quero permitir, pessoa física e pessoa jurídica. Ele trouxe para cá os endereços das células, eu vou dar o ok. E o que acontece? Quando ela clicar aqui, ó, ela tem lá pessoa física e jurídica, ela só precisa clicar e escolher. A mesma coisa eu vou fazer aqui agora em produto. Eu vou clicar agora em validação de dados. Eu vou escolher aqui a opção lista. Aqui eu venho na fonte, aí vou lá escolher os dados do produto. Então selecionei os produtos, agora eu vou dar o ok aqui e ele já trouxe para cá, ela só vai precisar selecionar os produtos. A mesma coisa aqui o local da compra, então eu vou lá em validação de dados, lista, e agora eu vou escolher a origem dos dados, que vem aqui, matriz, filial e outras informações. Vou dar o ok, ela tem as informações lá. A mesma coisa eu poderia fazer para cada campo ali, que sejam campos que são repetitivos, tá? Então aqui, ó, ela pode escolher pessoa física ou jurídica, qual é o produto, aqui ela pode escolher qual o local que foi feita a compra. Então, olha a velocidade que você pode ganhar ao preencher os dados de um formulário. É lógico que esse formulário ele pode ser mais elaborado, ele pode ser mais trabalhado, mas perceba o que eu quero te mostrar. Eu quero te mostrar com exemplos simples que pessoas comuns como você, com o mínimo de conhecimento Excel ou que estão começando no básico, também podem solucionar problemas do dia a dia de trabalho. Essas primeiras dicas que eu te passei vão te ajudar a começar da maneira correta no Excel. Depois, com o tempo, conforme você for pegando a prática, conforme você for conhecendo as fórmulas, aprendendo a usar essa lógica, aí você começa melhor a sua jornada. Tem o exemplo da Vânia, que começou do zero no Excel e hoje está se destacando no trabalho. Tem o exemplo da Rogéria, que começou com dúvidas bem iniciais de soma e média e depois avançou rapidamente com temas como PROC-V, função SI e tabela dinâmica. Ou o exemplo da Priscila, que é mãe de gêmeos, trabalhava, cursava faculdade, estudava de madrugada e conseguiu avançar no Excel. E o exemplo do Hilderlano, que hoje trabalha com o Excel de forma avançada na Unimed. Eu poderia te mostrar agora vários outros exemplos, vários outros depoimentos, mas agora, para continuar te provando que você também pode, nós vamos trabalhar de forma bem prática aqui no Excel, de forma bem didática, toda essa parte de formatação de tabela. Agora sim, agora é hora de você praticar. Você vai olhar os exemplos, vai fazer o desafio e vai realmente trabalhar aí no Excel. Então vamos lá, vamos para o Excel. Bom, para começarmos a formatar a tabela, para a gente colocar borda, alinhamento, cores, nós vamos primeiro montar aqui esse conteúdo. Vou colocar uma tabela para a gente controlar mês a mês aqui, despesas e receitas, ver o quanto sobra no final do mês, né? Então, mês, as receitas, despesas e o valor líquido. Vou colocar uma última coluna aqui também, para a gente incluir algumas observações, caso aquele mês tenha alguma observação específica. E aqui do lado, então, vou deixar uma coluna aqui para a gente incluir uma informação depois aqui para testar o alinhamento. Tá legal? Então aqui eu vou colocar o mês de janeiro. E olha que legal, a primeira dica aqui para vocês é sobre o autopreenchimento. Eu digitei o mês de janeiro e o Excel ele possui, parece até mágica, né? Muito bacana, ele possui o que a gente chama de autopreenchimento. Quando você coloca uma informação que previamente ele já tem cadastrada numa lista, você consegue gerar isso de maneira automática. Então eu não precisaria digitar aqui fevereiro, março, abril, maio. É só você arrastar esse campo aqui que ele vai identificar que tem uma lista, uma sequência. Então aqui no mês de janeiro, se você olhar no cantinho inferior direito aqui o cursor, tem um quadradinho pequenininho ali, se você parar o cursor ele está aqui, né, o desenho do mouse, né? Ele está aqui uma cruz branca, mas quando você parar o cursor aqui nesse cantinho inferior direito da célula, ele fica já uma cruz ali mais escurinha. Se você clicar, segurar o mouse, você clica com o botão esquerdo, segura o mouse e arrasta para baixo. Olha o que vai acontecer. Ele vai colocar ali para a gente os meses do ano em uma sequência. Olha que legal. Então, ao clicar e arrastar, ele faz para a gente aqui essa sequência. E isso funciona com vários tipos de sequências, né? Se eu, por exemplo, escrever aqui do lado, dia da semana, né? Segunda-feira. Se eu clicar segunda-feira aqui e arrastar para baixo ou para o lado, ó, ele também vai reconhecer os dias da semana.
É porque aqui tá um pouquinho grande, né? Mas a gente pode aumentar o tamanho da coluna e visualizar, olha só. Ele coloca certinho ali, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Coloca os dias da semana. Se eu colocar abreviado, segue, por exemplo, eu também posso arrastar e fazer os dias da semana de forma abreviada. Então tem várias questões de auto-preenchimento. Aí você deve estar se perguntando, né? E se for um número? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma lista. Uma lista de clientes, onde eu tenho ali o número 1, número 2, número 3, número 4, e são 500 clientes. Então posso fazer aqui o número 1, mas ao arrastar, ele não entende ainda que é uma sequência, porque ele não sabe que sequência é essa. Se você arrastar, ele não vai funcionar. Vou clicar no canto inferior direito, vou arrastar, ó, e ele não funciona, porque ele só copia aquele conteúdo. Como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu desfazer aqui. É uma dica simples, tá? É um macete simples. Porque ele não sabe que sequência você quer fazer. Se você quer fazer de 1 em 1, de 2 em 2, né? Se você quer colocar só os pares, só os números ímpares, ou a cada 5 números, ele não sabe que sequência você quer fazer. Então, para isso, você tem que dizer para o Excel qual é a sequência. Então, eu vou colocar aqui número 2, tá bom? Eu coloquei número 1, número 2, e eu vou selecionar as duas células. Selecionei as duas, e agora eu vou fazer esse auto-preenchimento. Então, as duas selecionadas, eu clico aqui no canto inferior direito e arrasto para baixo, que ele vai arrastar, então, a numeração. Muito legal, né? A gente consegue fazer isso com outras questões também. Digamos que você quer simular uma agenda ali com os horários. Então, eu posso colocar ali 8 horas da manhã. Tá legal? Eu quero a cada 30 minutos. Então, você pode especificar 8 e 8 e 30. Se você selecionar os dois e arrastar, o que vai acontecer? Ó? Ele vai marcar a cada 30 minutos. Ó, 8, 8 e meia, 9, 9 e meia, 10, 9 e meia. São dicas simples, mas que fazem a gente ganhar velocidade aí nesse início. Eu vou apagar aqui então para a gente continuar a formatação da tabela. Bom, então vamos incluir aqui agora as bordas nessa tabela, né? A gente já começou a incluir as informações, mas já vou colocar aqui a borda para deixar mais arrumada. Eu ainda vou deixar essa coluna aqui para um próximo passo, tá legal? Eu vou selecionar aqui, para colocar a borda na tabela inteira, é muito simples, você tem que selecionar a tabela toda. Mas para selecionar a tabela toda, você clica em uma das células que está no canto, pode ser nesse canto aqui primeiro ou nesse canto aqui, tanto faz. Você vai clicar nessa primeira célula, no meio dela, tá? Clica, segura o mouse, clica com o botão esquerdo, segura o mouse e arrasta na diagonal para baixo, né? Até selecionar a tabela inteira. Então, vocês vão perceber que eu cliquei e selecionei a tabela toda. Selecionada a tabela, agora a gente tem dois caminhos para inserir as bordas. Vocês vão perceber que tudo de formatação a gente tem alguns caminhos rápidos aqui em cima. Muito parecido com o Word aqui, né? A gente tem aquela parte de alinhamento, tem a parte de fonte, tem a borda aqui, negrito, itálico. Então, toda essa parte de formatação, que é para você arrumar, deixar a tabela bonita, né? E organizada, você usa aqui essa parte com atalhos rápidos. Então, esse é um dos caminhos. Então, para colocar a borda aqui, o caminho mais rápido, a gente vai aqui nesse ícone de borda, né? E aí tem várias opções de borda. O normal é você usar a opção todas as bordas, porque aí ele vai incluir a borda em todas as células. Então, se você olhar agora, nossa tabela já tem uma borda simples, ok? Agora eu vou selecionar novamente e te mostrar o outro caminho. Eu vou selecionar a tabela toda, mesmo procedimento, só que agora é um outro caminho onde a gente tem opções mais completas de formatação. E essas opções são tanto para colocar borda quanto para colocar cores, fonte, alinhamento, então tem vários itens. Então, como é que você vai localizar essa informação? Você selecionou a tabela, você vem aqui em cima, ó, a gente está na página inicial, ó, o menu página inicial, tem a opção aqui formatar, aqui no canto direito, ó, formatar, e aí você vai procurar a opção, vai descer até a última opção, formatar células. Então, ó, estou na página inicial, eu vou lá em formatar, a tabela tem que estar selecionada, tá? Formatar. A gente vai na opção formatar células. E aí ele vai abrir para a gente uma janela, onde a gente tem as opções de formatação de maneira muito mais completa. E nessa janela que a gente tem os itens que a gente vai utilizar. Então, a primeira aba que ele tem aqui, referente a número, é o tipo de conteúdo que a gente vai ter em cada célula. Nós vamos ver um pouquinho disso também. Aqui tem o alinhamento, para você alinhar a célula. Normalmente a gente usa os caminhos mais rápidos, os ícones mais rápidos. A gente tem a forma de você ajustar aqui a fonte, qual o tipo de texto, tamanho, né? A borda, que é o que a gente vai ver agora, e preenchimento aqui principalmente, que é a cor de fundo. Então, nós vamos ver a borda agora nesse momento, tá?
A gente colocou aquele ícone que marcou aqui a borda, de maneira que ele colocou automaticamente uma borda simples. Mas aqui você consegue colocar outras opções, como por exemplo, você pode colocar uma borda mais grossa, você pode colocar uma borda com 2 linhas, você pode mudar a cor da borda. Então, se eu quisesse, por exemplo, que o contorno aqui fosse com 2 linhas, olha, eu marquei aqui 2 linhas, vou colocar 2 linhas na cor azul e vou marcar aqui o contorno com 2 linhas em azul. Olha como é que ele vai ficar diferente. Então, a parte de fora está com contorno azul e 2 linhas, a parte de dentro eu deixei uma linha simples. Aqui você pode, inclusive, se quiser brincar um pouquinho mais, você pode clicar, né, e mudar aqui. Ó. Você pode ir mudando as bordas internamente também. Você pode mudar aqui na parte interna, contorno ou nenhuma borda. Então, eu vou deixar aqui no contorno com 2 linhas e vou deixar uma linha na parte interna. Tá legal? Então, isso aqui vale a pena você depois fuxicar um pouquinho e brincar e visualizando como é que aparece aqui na tabela. Eu vou dar o OK. E olha como é que está ficando a tabela. Ó. Reparem que tem uma borda dupla e tem uma borda mais grossa na parte interior da tabela. Bom, incluímos aqui a borda e reparem que o que está me incomodando aqui é o espaço para a gente incluir as informações. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, até que receitas, despesas e valor líquido, vai colocar um valor numérico, acredito que o valor caiba ali, né? Então não acredito que tenha nenhum problema. O problema é aqui nas observações. Se eu quiser escrever qualquer observação referente ao mês de janeiro, não acredito que seja um campo suficiente. Então o ideal é a gente aumentar a largura dessa coluna. E como é que a gente faz isso? A gente já viu aqui, né? A gente clica com o botão esquerdo aqui entre uma coluna e outra, a gente clica, segura o mouse e arrasta para o lado que você consegue aumentar a largura dessa coluna. Então isso é uma das formas da gente ajustar a largura da coluna. Agora, se eu quisesse também, eu posso, por exemplo, aumentar a altura da linha. Aqui, por exemplo, janeiro, né? Eu posso vir aqui, eu quero aumentar a largura, a altura dessa linha. Eu posso vir aqui entre uma linha e outra, tá vendo? Número 2 e 3. Então, entre uma linha e outra aqui, eu posso clicar, segurar o mouse e arrastar para baixo, que ele vai aumentar a altura daquela linha. Então, provavelmente aqui, olha como é que o espaço ficou legal, ó. Eu agora vou digitar ali, eu posso digitar 2, 3 linhas, que aí é um campo mais, um espaço melhor para a gente colocar as informações. Agora, imagina agora ter que fazer um por um, né? Ficar mexendo e ajustando um por um a altura. Não vamos ter esse trabalho, vamos fazer tudo de uma vez. Como é que a gente faz isso? Eu vou selecionar as linhas, todas as linhas da tabela, eu vou selecionar, eu clico com o mouse aqui e arrasto para baixo. Eu vou selecionar, e eu selecionei aqui pelo número da linha, tá? Pela linha, ó. Eu cliquei aqui no número, cliquei com o botão esquerdo aqui, arrastei para baixo e selecionei as linhas, tá? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na linha e ele vai me dar algumas opções. E dentre as opções a gente tem a altura da linha. Se clicar na altura da linha, ele vai mostrar ali uma altura. Se não tiver, né? Eu vou colocar 30 ou 35 aqui, vamos ver como é que fica. 35. Olha, agora ficou uma altura confortável. Reparem que todas têm a mesma altura, né? Aqui ficou legal. Aqui embaixo, ó, se dá a impressão de que está errada aqui a borda, mas não é não. É porque reparem que novembro e dezembro ultrapassaram o tamanho da coluna. Então eu posso vir aqui também, a mesma forma, aumentar a largura da coluna. Agora, se eu quiser aumentar, por exemplo, da mesma forma que eu fiz aumentando todas as linhas, eu posso aumentar também a largura das colunas de uma vez só. O que eu estou fazendo aqui? Eu cliquei nessa coluna, arrastei para o lado e selecionei as 3. Então eu quero dar o mesmo tamanho para as 3. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. Mesmo esquema, botão direito em cima da coluna, selecionei, né? Agora com o botão direito, largura da coluna. Vou colocar aqui o tamanho 13. Olha, ficou um tamanho legal. Tá vendo? Então agora a gente já conseguiu de alguma forma aqui ajustar a largura e a altura aqui das células. Bom, e continuando aqui a formatação dessa tabela, eu vou dar uma dica para vocês agora interessante sobre a quebra de texto. Porque às vezes a gente digita um texto numa coluna, numa célula, e ele não cabe naquela célula. E a gente fica quebrando a cabeça para entender como é que arruma essa formatação. Então eu vou só diminuir a visualização para a gente poder enxergar melhor aqui. Eu vou colocar um texto qualquer referente ao mês de janeiro.
Então, esse mês teve muitas despesas de IPVA, IPTU e escola das crianças. Reparem que o texto agora ele ficou ultrapassando aqui, né? Ultrapassando aqui essa nossa coluna, né? Ele não deu espaço ali. Então, como é que a gente ajusta isso? Para ajustar é simples, é rápido, tem um botãozinho lá em cima, que em algumas versões do Excel aparece só o ícone, e em outras versões aparece aqui pra gente com uma setinha, tá? Logo em cima do mesclar e centralizar aqui, ó, dependendo da versão, aqui no alto tem um botão quebrar texto automaticamente. Em algumas versões aparece escrito mesmo, quebrar texto automaticamente. Quando você clicar ali, ó, o que vai acontecer? Ele vai quebrar esse texto. Só que ainda ficou grande por causa do tamanho aqui, da altura da nossa linha. Então a gente pode aqui puxar um pouquinho, ó, e aí ele dá certinho ali. Eu vou deixar um pouco maior de propósito, para depois a gente acertar o alinhamento. Mas agora, reparem que quando ele chega no final da coluna, ele quebra automaticamente para a linha de baixo. A mesma coisa a gente poderia fazer em todas as células ao mesmo tempo. Eu poderia selecionar todas essas células aqui, que podem ter um conteúdo extenso, e marcar essa opção aqui. Eu vou desmarcar, né? Desmarquei e vou marcar novamente, ó. Então, quando eu digitar, você pode até marcar isso antes, né? Quando eu digitar, automaticamente ele já vai quebrar o texto. Quer ver um exemplo? Esse mês foi bom, pois as despesas não foram altas. Reparem que o texto já quebrou de maneira automática quando eu digitei. Então eu não precisei, você pode formatar antes, pode formatar depois. Uma segunda dica interessante aqui nessa quebra de texto é quando você quer montar uma lista de itens. Você quer colocar vários itens. Então vou aumentar aqui a altura da linha. Quero colocar lá, por exemplo, despesas mais importantes. Despesa mais importante. Se eu continuar digitando, ele vai quebrar a primeira para baixo. Digamos que você vai botar lá despesas com gasolina. Mas olha só, o tracinho que eu queria botar era na linha de baixo. Se eu for colocar um outro item, apertar o Enter, quando a gente aperta o Enter, o que vai acontecer, ele não vai continuar na mesma célula, ele vai cair para a célula de baixo. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu faço ele cair daqui para continuar na mesma célula, né? Eu quero fazer os itens aqui, como se fosse num bloco de notas. Eu vou abrir para vocês só para darem uma olhadinha, ó. Se eu quisesse fazer algo do tipo lista de itens, 2 pontos, e aí a gente coloca lá item 1, item 2, né? E assim por diante. Só que eu não consigo fazer isso aqui, porque ao apertar o Enter para você descer para a linha de baixo, ele vai para a célula de baixo. Então como é que a gente resolve isso? Eu vou deixar anotado aqui o atalho para vocês, tá? É o atalho Alt e Enter. Você vai, ao mesmo tempo, digitar Alt e Enter. Procura o Alt no seu teclado, tem uma tecla Alt, normalmente ao lado da barra de espaço, e digita Enter também. Então, quando você digitar os dois, ele cai para a linha de baixo. Vamos testar isso aqui? Então, ó, eu quero dar Enter aqui, ó. Eu quero que essa setinha caia para baixo. Então, vou apertar Alt e Enter, e ele caiu para a linha de baixo. Agora eu quero incluir um segundo item. Vou apertar Alt e Enter, olha só. Vamos dizer aqui que foi escola. Aperto Alt e Enter, e ele continua caindo, né, para a linha de baixo. Então, o Alt e Enter é um bom atalho aqui para você fazer essa quebra de texto quando você quer colocar uma lista dentro da própria célula. Vou incluir mais uma informação agora nessa coluna que eu tinha deixado aqui, a coluna A, né? Tinha deixado por último. Deixa eu só apagar aqui esses detalhes. Ó, Alt e Enter, guarda aí, uma dica importante. Eu vou só reduzir aqui um pouquinho o tamanho e a visualização aqui para facilitar onde eu quero chegar aqui. Eu vou incluir aqui o trimestre. Então, eu quero colocar, por exemplo, ali, primeiro trimestre, né? Então, primeiro trimestre. Vou colocar um T, para entender que ali é o primeiro trimestre. Só que o primeiro trimestre, né, envolve os 3 meses, né? Então, eu tenho que juntar essas 3 células. Então, exatamente como a gente fez mesclando as células na horizontal, né? Você tem que selecionar, você clica na célula e arrasta para o lado para mesclar e juntar 2 células. O mesmo procedimento a gente pode seguir para selecionar também na vertical. Então, olha, eu selecionei aqui o primeiro, o segundo e o terceiro para a gente selecionar o primeiro trimestre, os 3 meses, né?
Então, selecionei os 3 e vou mesclar as células. Mesmo botão de mesclar e centralizar, e vou juntar as células. Já vamos acertar o alinhamento, né? Porque não fica legal esse 1T aqui embaixo, né? Agora, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Clique e arrasto, seleciono, ó, e vou lá e coloco 2T. Aí eu fiz o segundo trimestre, agora eu vou fazer o terceiro trimestre. Seleciono os 3, vou mesclar, terceiro trimestre. Vou lá no quarto trimestre, a mesma coisa. E vou mesclar também, quarto trimestre. Então aqui fizemos nos 3, né? Agora está destoando um pouquinho aquela questão da borda, né? Eu não coloquei borda nessa parte aqui. Então vou selecionar os 4 trimestres aqui. Vou lá novamente na borda, ó, formatar células e vou ajustar essa borda ali que estava faltando, né? Então, formatar células. Vou colocar a borda dupla também, contorno e interna eu vou colocar aquela linha mais grossa, né? Então a gente já viu isso. Só para complementar aqui para não ficar a tabela, essa linha abandonada, essa coluna abandonada, né? Ok. Então já conseguimos aqui incluir as informações. Então vamos começar a acertar agora o alinhamento, porque essa tabela não está muito bem alinhada. Primeira dica aqui para você acertar o alinhamento, né? Você pode selecionar uma parte da tabela ou já fazer logo toda. Por exemplo, essa coluna eu quero colocar centralizado, essa aqui também, todas elas. A de observações não, eu quero deixar alinhado à esquerda do jeito que está. Mas você pode colocar centralizado também, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, todas essas colunas. Como é que você vai fazer? Você clica na primeira coluna lá em cima, arrasta para o lado e seleciona todas as colunas, porque eu quero colocar centralizado. Então, se você descer aqui a barra de rolagem, ó, você vai ver que está toda a tabela selecionada, exceto essa coluna de observações, né? Então, como é que a gente vai centralizar? Lá em cima a gente tem um botãozinho aqui, igual o Word também, onde aqui você tem alinhado à esquerda, centralizado, né? E alinhado à direita. Nesse caso, eu quero centralizar. Então, eu clico nesse ícone aqui e ele vai centralizar essas informações. Centralizou na horizontal. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, vocês vão reparar que ele centralizou na horizontal, né? Está no meio da célula. Mas na vertical, aqui na altura aqui da nossa célula, ela está alinhada abaixo. Como é que eu ajusto isso também, né? Eu vou manter aqui a mesma seleção que eu tinha feito. E aqui em cima, ó, você tem um alinhamento que também ajusta na vertical. Então, você pode alinhar em cima, alinhar aqui no meio ou alinhar embaixo. Então, você poderia colocar acima. Tá? Reparem que estão em cima agora. Ó. Abaixo, que é como estava. E olha aqui o primeiro trimestre também, na hora que eu alinhar no meio, todos eles vão ficar no meio agora. Estão no meio da célula, alinhados então na vertical também. Aqui nessa última coluna, você poderia até colocar, se você quiser, um espaçamentozinho aqui para no início ele ficar um pouco mais para a direita. E você que vai avaliar. Você pode selecionar a coluna aqui, ó, e aqui, se você olhar, tem um pequeno recuo. Então, você pode ajustar esse recuo. Ó. Eu dei um espaçozinho para não ficar colado aqui na borda, né? Então, você pode fazer isso. Você pode retirar o recuo. Essa opção de recuo, se vocês olharem aqui em cima, também tem aqui em cima em formatar. Mesmo caminho. Reparem que tem várias questões que a gente vai visualizar aqui em formatar, né? Então, aqui em formatar, em alinhamento. Formatar células em alinhamento. Então, o que a gente acabou de fazer, ó, alinhar na horizontal, alinhar na vertical, quebrar texto automaticamente, mesclar células, tudo isso tem aqui nessa parte de alinhamento. O que eu vou mostrar para vocês agora é algo bem bacana aqui no alinhamento, que é um pouquinho diferente, que é para colocar o texto de uma certa forma em pé. Aqui o texto está deitado, né? Está na horizontal, e eu quero colocar o texto na vertical. Por exemplo, um T, a pessoa pode não entender o que está escrito. Se eu quiser escrever primeiro trimestre, né? Ou então primeiro trimestre, e não quiser aumentar a largura da coluna, eu quero colocar o texto em pé. Como é que eu posso ajustar isso? Você pode ajustar pelo ícone rápido que tem aqui, né? Você tem um ícone de orientação aqui, onde você pode clicar e ajustar por aqui, ou você pode também, ó, aqui você pode definir a direção, né? Ou você pode ir lá, formatar o mesmo caminho, formatar células, e aqui você arrasta, ó, alinhamento, e você arrasta aqui o texto e define a direção que você quer. Vou dar o OK, ó. Olha que legal. A gente alinhou aqui o trimestre também numa maneira que ele fica em pé o texto, né?
E aí você pode até reduzir a largura dessa coluna. Legal, né? É bem simples se você vier aqui pelo ícone, tá? Você clica no ícone, vem aqui nesse ícone aqui, orientação, e define a posição que você quer. Então, só reforçando, todos esses atalhos rápidos você encontra aqui. Não é? E se você quiser algo mais completo, você vai em formatar e formatar células, que ele vai abrir mais opções. Eu agora só vou copiar esse aqui para baixo. Olha que legal. Lembra que a gente fez o auto-preenchimento? E o auto-preenchimento a gente arrastou os meses e funcionou. A gente fez com o dia da semana. Você pode fazer também aqui no trimestre. Eu posso clicar aqui nesse cantinho e arrastar para baixo. Ó. Então, 1 trimestre, 2 trimestres, já seguiu inclusive a formatação. Ó. Vou descer aqui também. Ó. Terceiro, é só descer até o final, que ele já vai seguir inclusive a mesma formatação. Agora nós vamos incluir aqui os valores e aprender a formatar os valores aqui, né? Nós temos uma coluna de receitas, despesas e valor líquido. As 3 colunas têm valores numéricos ali, né? Um valor como moeda, né? Então, vamos colocar aqui um valor fictício, R$ 1.900. A princípio não aparece para a gente o cifrão, né? Não aparece vírgula, centavos. A gente vai formatar isso. Vamos simular que tem uma despesa de R$ 1.200 e aqui eu quero o valor líquido. Só que você já aprendeu a fazer a fórmula aqui para calcular a subtração, né? Então, você não precisa digitar, você tem que fazer o que o Excel pede. Ele pede cálculos de maneira automática. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual, só relembrando, né? Igual a essa célula menos essa célula aqui. Aperto o Enter e ele traz para a gente o resultado. Agora, eu quero formatar como moeda para aparecer ali o cifrão em reais, né? Então, eu vou selecionar, eu não preciso digitar e formatar, digitar e formatar. Eu posso selecionar todos os campos que eu quero formatar como moeda. Então, já seleciono logo de uma vez todos eles, para já ficar com essa formatação. E eu tenho 2 opções. Aqui a gente tem um caminho rápido, né, que a gente tem aqui do lado aqui, que você pode... Aqui muda o cifrão português, aqui você muda aqui para número, moeda, contábil. Então, eu poderia mudar por aqui. Já mudo direto aqui para reais. Mas eu quero te mostrar aqui um caminho que tem lá no Formatar Células, que tem várias opções, porque esse campo aqui é de moeda. Mas se você quiser ajustar o campo da data, ajustar um campo de texto, ajustar outros campos, como é que a gente formata, né? Então, eu vou aqui em Formatar, selecionei, né? Vou lá em Formatar, procuro a opção Formatar Células. Ele vai abrir para a gente aqui, a gente viu a aba de alinhamento, a gente viu aqui de borda. Agora vamos aqui em número. E aqui em número a gente tem várias opções, já está moeda selecionado. Aqui eu poderia mudar o número de casas decimais. Poderia mudar, inclusive, de reais para uma moeda estrangeira, para euro ou outra moeda estrangeira. Eu poderia mudar aqui também se fosse um valor de data, se eu quisesse mudar para uma data. Então, você pode formatar o tipo de data aqui, inclusive. Você tem várias opções de data. Então, é legal depois você testar como é que você pode usar cada item desse. Então, vou marcar a moeda, vou deixar do jeito que está. Mas é para você conhecer que tem várias opções aqui de formatação. Agora, olha que legal também. O autopreenchimento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas o autopreenchimento, ele possibilita para a gente também arrastar as fórmulas. Então, essa fórmula que eu fiz aqui vai ser a mesma fórmula que vai estar aqui em fevereiro, que vai estar em março, em abril e até o último mês. Então, eu também posso arrastar essa fórmula, mesmo sem ter os valores digitados. Olha que legal. Eu vou clicar aqui no cantinho inferior direito, e vou arrastar para baixo. Olha que legal o autopreenchimento, né? Arrastei e automaticamente ele já faz a fórmula. Por que está zerado? Porque não tem nenhum valor. Mas olha que legal. A gente não fez a formatação em moeda? A gente não fez aqui a fórmula? Agora você vai preencher. A gente já está começando a deixar de ser, né, uma pessoa que só preenche planilhas para criar uma planilha. A planilha pode ser pronta antes para depois alguém utilizar. Então, vou colocar aqui R$2.000. Quando você aperta o Enter, olha que legal, já está na formatação e ele já calcula. Vou colocar aqui a despesa, R$900. Aperto o Enter, ele já calcula. Então, ele já está com a formatação e já está com o cálculo automático aqui também. Uma outra formatação importante que a gente tem também no Excel e que é muito simples de fazer é a formatação da fonte, da letra que a gente vai usar, né? Então, aqui do conteúdo aqui de texto, como é que a gente formata o tipo de letra, o tamanho, a cor. Isso é muito simples de fazer. A gente vai usar os atalhos rápidos que tem aqui em cima também. Então, por exemplo, normalmente a gente destaca mais as células do cabeçalho da tabela. Quando eu falo o cabeçalho,
justamente o título de cada coluna. Então, selecionei aqui o cabeçalho. Eu posso, por exemplo, colocar negrito, para dar um destaque maior. Eu posso aumentar o tamanho dessa letra aqui. Está tamanho 11, ó. Eu posso mudar aqui para tamanho 12, por exemplo, para dar um destaque maior. Eu posso mudar o tipo de letra. Então, a gente tem aqui Calibri. Eu usei Calibri, mas poderia ser qualquer outro tipo de fonte. Tá legal? Então, você pode mudar o tipo de fonte também. A gente pode mudar o tipo de cor, a cor que a gente vai usar. Então, aqui, líquido, né? Líquido eu quero destacar porque é uma coluna que para mim é mais importante. De todas elas é a mais importante porque demonstra aqui o resultado do mês, né? Então, eu posso selecionar, por exemplo, toda a coluna e vir aqui e mudar para vermelho para avaliar. Então aqui vai estar destacado. Não é muito legal colocar vermelho não, porque na verdade vermelho normalmente se refere a um valor negativo, né? Mas você poderia, por exemplo, colocar qualquer outra cor aqui, um verde, por exemplo. Ok? Se eu quiser eu posso colocar itálico, então, por exemplo, aqui no trimestre, vou destacar os 4 trimestres, selecionei, vou colocar itálico para colocar o texto mais deitado. Então você pode brincar um pouquinho com essas formatações. Um outro local que você pode ver as formatações da fonte também, lá em formatar células. Então, por exemplo, vou colocar um item diferente que não tem aqui nesses ícones rápidos. Aqui você tem até do lado aqui do sublinhado, você tem outros itens, mas por exemplo aqui, quero colocar os valores dos meses que já passaram riscados. Digamos que janeiro, fevereiro e março são meses que já passaram. Então eu poderia selecionar os 3 meses, ir lá em formatar células, e a gente já viu borda, a gente viu alinhamento, a gente viu número. Agora vamos lá na fonte. Na fonte você pode, tudo isso que a gente viu aqui nos ícones rápidos, tem aqui também. Mas, por exemplo, eu posso colocar o texto taxado. Taxado é um texto riscado. Então você pode mexer aqui também nessa formatação. Vou dar o OK. Agora, olha lá, ó, os meses que já passaram eu marquei de forma riscada para identificar que os meses já passaram também. Então, aqui a gente finaliza essa parte de formatação da fonte. Uma outra formatação simples, que a gente já viu, né, como é que se faz, mas que eu vou trazer uma outra dica aqui complementar, que é o preenchimento, a cor de fundo das células. Então, eu posso, por exemplo, aqui uma tabela onde normalmente, como eu falei, a gente destaca a cor de fundo aqui do cabeçalho. Então, eu posso selecionar aqui o cabeçalho da tabela e posso usar aqui no balde uma cor de fundo. Então, isso é super simples, rápido da gente incluir. Colocar aqui um amarelo, pode colocar um azul. Eu, particularmente, gosto de cores mais simples, mais neutras, né? Então, você pode selecionar e colocar a cor de fundo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, no trimestre também, uma outra cor. A mesma cor que eu usei lá, posso clicar aqui no balde e incluir a cor de fundo também. E o que tem de diferente é que a gente pode incluir também um efeito de preenchimento com um degradê ou coisas do tipo. Então, quem quiser experimentar depois, aqui é o caminho mais rápido para uma cor só. E em formatar células a gente pode colocar mais opções. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o primeiro trimestre e colocar com uma cor diferente. Então, selecionei o primeiro trimestre e eu vou lá em formatar células e vou na opção preenchimento, que era a opção que faltava aqui. Então, aqui tem as cores normais. Eu posso buscar mais cores aqui na paleta de cores. E também posso personalizar, né? Inclusive, quem souber o código de cores pode usar aqui. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. E o que tem de legal aqui são os efeitos de preenchimento. Quando a gente clica aqui, ele abre alguns efeitos que a gente pode incluir degradê. Então, você pode, por exemplo, incluir 2 cores. Olha que legal. Então, vou colocar aqui um degradê aqui, um cinza, com uma cor um pouquinho mais escura. E eu não sou muito bom com cores, né? Vou colocar um cinza com um azul. Vou dar o OK aqui. E ele vai criar um degradê aqui para essas células. Então você percebe que vai mudando do cinza para o azul aqui também. Você pode até mudar depois a cor da fonte. E aí é de cada um e combinando aqui como é que vai ficar essa cor de fundo e a cor das letras. Opa, então vamos aqui para o nosso desafio. Eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha onde a gente vai simular aqui uma lista de consultas que foram feitas em um consultório, onde o consultório ele quer ali identificar, o médico quer identificar o quanto que ele vai receber líquido de impostos no final.
Eu trouxe valores fictícios aqui, diferentes, né? Não são valores exatos que são cobrados de impostos. São só um exemplo aqui para a gente poder calcular. Onde, na verdade, no final aqui ele vai ter um valor líquido a receber. Onde a gente consegue ver cada consulta, né? Cada linha dessa aqui é uma consulta. E no final, ele quer identificar ali o quanto que ele ganha no total, de maneira bruta, quanto que é cobrado de imposto de maneira bruta e quanto que ele recebe líquido. E a média por consulta também. Então, nesse nosso desafio, tem alguns itens, como de costume, né? Alguns itens que a gente ainda não viu e alguns itens que a gente já viu de conteúdo, então de propósito. Então, vou listar aqui para a gente rapidinho aqui quais são esses itens. E reparem que esse nosso desafio tem várias e várias pegadinhas, hein? Então, tem que tentar montar exatamente essa tabela aqui. Mas vamos lá, vamos colocar aqui quais são os itens. Primeiro item que a gente ainda não viu. Lógico, você vai montar a tabela exatamente como está aqui, mas não pode esquecer que tem esses itens novos aqui que a gente não viu ainda. Primeiro item. Formatar. Você vai formatar os campos de data e moeda. Reparem que nós temos aqui esses campos como moeda. Como é que você configura e formata esses campos como moeda? Não é difícil. E aqui, como é que você configura esses campos como data no formato do jeito que está aqui? Tá bom? Vamos ao segundo item do desafio. Como calcular o percentual. Esse item é simples, mas muita gente tem dificuldade. Então, esse item eu trouxe de propósito aqui também para a gente começar a trabalhar percentual também. E o terceiro item, como calcular a média, para a gente ver também aqui de uma maneira mais trabalhada como é que se calcula a média. Então vamos lá, eu vou pedir para você então agora pausar o vídeo, pausa o vídeo na tela que está aqui e você vai ter como trabalho agora, após pausar o vídeo, você vai ter que montar uma tabela exatamente igual à tabela que tem aqui. Com um pequeno detalhe, esses campos aqui, que eu selecionei, né, esses campos aqui com os valores, são calculados. Então você tem que montar a fórmula. E aqui também, total e médio, também você tem que montar a fórmula. Tá legal? Esses outros campos aqui não, você vai digitar os valores, vai digitar as informações, para depois montar a tabela completa. Então vamos lá, pausa o vídeo e bom desafio! Opa, então vamos aqui à correção do nosso desafio. Espero que você tenha tentado montar essa planilha aí no Excel, hein? Vamos lá. Eu já trouxe aqui os dados digitados para agilizar, não formatei nada, não ajustei nada, para justamente a gente poder começar a montar aqui, arrumar essa planilha. Mas eu já trouxe os dados digitados aqui para adiantar aqui o nosso trabalho. Bom, o primeiro item aqui que a gente tem que arrumar, ó, a gente pode começar mesclando aqui as células do cabeçalho, né? Então, vou selecionar aqui, são 3 colunas, que a consulta aqui está juntando, ó, 3 colunas. Selecionei as 3, vou mesclar. Ok, impostos aqui está juntando 2, então impostos ali. Também eu vou mesclar. Agora, ó, reparem que o líquido, ele está mesclando, ele está pegando uma coluna só, mas ele está mesclando na vertical, né? Então, vou juntar aqui, selecionei os 2. Mesclei também. Ok. Reparem aqui que aqui está indo do número 1 até o número 6. Né? Eu ajustei aqui porque estava do 5 para o 7. Então está indo do número 1 ao número 6. E se tivessem 100 números, 150 números, 200 números, né? Você vai digitar um por um aqui. 1, 2, 3. Né? Com 6 números é mole, né? Então o ideal aqui era a gente trabalhar o auto-preenchimento. Que é você clicar e arrastar, só que não adianta eu clicar em cima do número 1, né? A gente coloca aqui o número 2, a gente já viu essa dica na primeira aula. Seleciono os dois para avisar o Excel que eu quero uma sequência de 1 em 1. Clico nesse cantinho inferior direito aqui e arrasto para baixo, que ele vai fazer a sequência. Se por um acaso, quando você viu a tabela aqui, tinha um 7, não tem problema, você pode vir aqui e alterar também, tá? Mas é só para a gente lembrar o auto-preenchimento. Uma coisa que vocês repararem aqui, ó, aqui o tamanho da letra está menor, né, do número.
Então é uma fonte menor. Eu vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui então, para ficar com mais ou menos o mesmo tamanho daqui. Então vou diminuir aqui para número 8, para ficar com um tamanho menor. Ok. Eu acho que agora o que é bacana a gente colocar é colocar borda, porque a gente vai conseguir ver os limites dessa tabela, né? Os limites de espaço. Eu vou só puxar um pouquinho aqui para poder aparecer por inteiro. E vou selecionar desde lá de cima, você clica e arrasta. Ó. Clica e arrasta para selecionar a tabela inteira. Então selecionei a tabela inteira. E agora eu vou vir aqui em todas as bordas. Vem lá no ícone que é mais rápido, tá? Então clica ali em todas as bordas. E já incluo aqui as bordas na minha tabela. Um item aqui que está incomodando muito aqui é esse alinhamento, né? Reparem que aqui a coluna, o conteúdo da coluna ultrapassa a largura dessa coluna. E aqui, se vocês repararem, está caindo para a linha de baixo, né? Como é que a gente arruma isso? Se a gente não tivesse já esse tamanho aqui, essa altura dessa linha, você provavelmente ia encontrar algo parecido com isso aqui, que eu estou vendo aqui, né? Então, como é que a gente vai trabalhar? Eu vou quebrar esse texto aqui, isso a gente já viu, não é novidade, né? Eu vou selecionar esses dois aqui, que são os dois que quebraram, e vou quebrar texto automaticamente aqui em cima. Vou lá no ícone rápido. Então, cliquei e ele quebra. Não está aparecendo para a gente ainda, porque agora eu preciso aumentar a altura da linha. Então, eu venho aqui do lado, onde tem aqui a numeração da linha, clique e arrasto para baixo. E aí ele ajusta. Ó. Reparem que agora o conteúdo dessa célula está caindo na mesma linha aqui, né? Mas não está ultrapassando a largura da coluna. Então aqui já resolvemos uma parte do problema, falta alinhar ainda, né? Então, já que a gente vai alinhar, reparem que toda a tabela está praticamente alinhada, centralizada, né? Então vamos selecionar a tabela toda, igual a gente fez para colocar a borda, ó, centralizar a tabela toda. Eu vou selecionar toda a tabela e vou clicar aqui em centralizar. E ele colocou todos os itens centralizados. Olha que legal, né? Só que a gente centralizou na horizontal e na vertical. Porque reparem aqui o número como é que está, aqui embaixo. Olha o líquido, está aqui embaixo. Então vamos colocar aqui para centralizar na vertical também. Agora sim, né? Então o alinhamento já está ajustado. Eu já vou ajustar outras questões aqui, por exemplo, negrito. Ó. Vamos selecionar aqui em cima, que esses dois estão em negrito. Colocar em negrito. Aqui o líquido também está em negrito. Então a gente vai lá no ícone lá em cima e coloca em negrito. Total e média aqui embaixo, ó, também estão em negrito. Então a gente aqui já ajusta isso aqui também, né? Reparem que aqui o número também, ó, o cabeçalho aqui, o número também está menor, né? Então vou diminuir aqui também, para tentar ser o mais fiel possível ao desafio, né? Tem um item aqui que a gente não quebrou, né, para a linha de baixo, que foi a taxa. Então aqui eu vou usar de uma maneira diferente, né? A gente tinha colocado quebrar texto automaticamente. Nesse caso aqui eu vou usar o Alt e Enter, que foi um atalho que a gente também já aprendeu. Aperta Alt e Enter do teclado, que ele vai jogar para a célula de baixo. Então aqui a gente já ajustou esse pedaço. Total e médio também. Ok. Formatação de data. Aqui na formatação de data, alguns alunos podem, de repente, na hora de ter começado a digitar, pode ter acontecido de aparecer 15 de abril / 21 e não 2021. E aí como é que a gente ajusta a data? Que era um item do desafio, né? Para algumas pessoas pode não ter aparecido de maneira automática, como eu trouxe aqui, né? Então como é que a gente ajusta a data? Você seleciona aqui os campos, vai lá em formatar, formatar células, e aqui a gente vai abrir a janela com vários itens, né? Tem alinhamento, fonte, borda, a gente aprendeu isso, mas aqui em número a gente vai na opção data. Quando a gente vai na opção data, a gente tem várias opções de formatação de data, e uma dessas opções, por exemplo, aqui vem só com 2 dígitos no ano, ou o mês vem com um dígito só e o ano vem com 2, ou então no formato que eu estava usando lá, que vem um ano completo. Então a gente poderia mudar aqui, por exemplo, deixar só os 2 dígitos do ano, ao invés de deixar 2021, aparece só 21. Então vou dar o OK, um exemplo, né? Vou dar o OK e ele muda aqui a formatação de data. Se eu selecionar aqui novamente, eu posso ir lá novamente, formatar, formatar células. Eu posso escolher outros formatos aqui, como aparecendo a abreviação do mês.
Se você olhar agora, ó, 15 de abril de 21, que não é o habitual a se usar, né? Agora, se você quiser ajustar também a data, você tem um caminho rápido aqui em cima, mas que nem sempre aparecem todas as informações que tem lá. Aqui é uma data abreviada, né? Então, vou colocar aqui. E a gente ajustou a data normalmente ali, tá? Então, se por um acaso você não localizou, era só seguir um desses dois caminhos aqui para você ajustar a data. Vamos colocar agora a cor de fundo, né? A cor de fundo é simples também, a gente vai selecionar aqui e vai definir ali no balde, de maneira rápida, a cor que a gente vai usar. Impostos aqui também, escolher a cor aqui que a gente vai usar. O líquido também está em amarelo ali. E aqui embaixo também a gente usou, né? Total e média, usou uma cor diferente também. Acho que eu não vou conseguir acertar a mesma cor não, mas chegar próximo, né? E média aqui, a gente usou um azulzinho ali mais claro. Acho que eu cheguei bem perto, né? Acho que só aqui no total que eu não achei a cor exata. E uma outra cor aqui que também está diferente é a cor do valor numérico aqui do desconto do imposto, né? Colocamos em vermelho aqui só como um exemplo, né? Não tem nada a ver com o cálculo nem com a fórmula. A gente usou a fonte vermelha. Então eu vou selecionar aqui a região onde eu vou fazer esse cálculo. Mesmo antes de colocar o cálculo, eu já posso colocar a formatação diferente. Então selecionei aqui, vou lá em cima e marco ali o Azinho vermelho, que é o da fonte. O balde é a cor de fundo. Quando tem a letra aqui, essa letra se refere à cor do texto mesmo, tá? Então, formatação, vamos só testar aqui, colocar qualquer valor. Ok, ela aparece em vermelho, então está certinho. Outro item agora que faltou no desafio, a gente viu formatação de data como é a formatação como moeda, né? Que era um item simples também. Então, eu vou selecionar aqui quais são os itens que tem moeda. Estão nesses valores aqui, ó. Então, já vou selecionar esses valores. Selecionei todos que vão ter como valor numérico como moeda. Eu posso vir aqui no caminho rápido, né? Tem vários caminhos aqui, ó, e um deles aqui em cima, moeda. Ah, professor, mas a minha versão do Excel não estou localizando, não tem problema não. O que você pode fazer? Seleciona aqui, ó. Aqui tem mais campos como moeda, né? Esses campos aqui. Então, eu vou selecionar aqui os campos que também são moeda. Eu vou lá em formatar. Formatar células. Você vai lá em número e procura moeda aqui e ajusta também, tá? Então, independente da versão, você pode ir ajustando lá. Olha lá. Quando a gente digita, ele já vai como um valor numérico também. Então, esse item do desafio, esse item foi cumprido. Agora vamos à parte aqui mais legal, que é a parte dos cálculos. Tem muita gente que gosta de formatar, de arrumar a tabela, é importante. Acho que você tem que saber ajustar, configurar, arrumar a borda, alinhamento, tudo isso é importante. Mas os cálculos no Excel são mais importantes. Então a gente vai trabalhar mais alguns cálculos aqui agora, né, para você poder aprofundar aí essa parte de cálculos. Aqui vamos fazer primeiro o que a gente já conhece, né? Por exemplo, total aqui. O total a gente pode usar o autossoma. Então, se a gente fosse digitar item por item, se fossem poucos itens, né? Você colocaria igual uma célula mais a outra célula, mas não é o caso aqui. A gente não vai construir a fórmula, porque a gente aprendeu que você tem muitos itens, você pode usar o autossoma e fazer esse cálculo de forma direta, né? Então, cliquei aqui, vou lá no autossoma, ele já inclui para a gente a função soma. Então, a função soma, ela pega de um item até o outro lá no final. Isso aqui aconteceu de maneira automática. Mas se você tiver que digitar a função soma, igual soma, como é que ela funciona dentro do parênteses, a gente coloca o primeiro item, que está aqui em J3, até o último item, que está em J8. Então é assim que ela funciona. É importante você saber interpretar como as fórmulas funcionam. Então vou dar o Enter aqui. E ele calculou ali certinho, 780. Agora uma dica, né? Da mesma forma que a gente usa o autopreenchimento para arrastar conteúdo, a gente também vai poder arrastar as fórmulas. Eu já vou te mostrar daqui a pouquinho aqui do lado, tá? Vamos calcular o percentual agora. O percentual, ele é uma parte do todo. Então, por exemplo aqui, esse 10%. Talvez você saiba até fazer de cabeça. Quanto são 10% de 150? Talvez você saiba de cabeça, que isso aqui vai dar R$15. Mas como é que eu calculo isso?
E aí eu vou te simplificar isso aqui. Claro que o percentual tem como aprofundar, a gente tem outros itens, outras formas de calcular o percentual, por isso que não é tão simples assim. Mas esse cálculo que a gente tem aqui é simples. Como é que a gente calcula o percentual? É uma multiplicação simples. Espero até que você já tenha pesquisado, tenha conseguido fazer. Tá bom? Mas aqui a gente vai usar uma multiplicação simples, que é um valor vezes o outro. Quando eu multiplico 150 por 10%, eu vou encontrar 15. O Excel vai fazer isso de maneira automática. Parece que a gente está dividindo, né? Mas não é, é uma multiplicação. Então vamos lá. Vou colocar aqui. É igual, toda a fórmula começa com o sinal de igual, é igual o valor da consulta vezes, que é uma multiplicação, vezes a célula que tem a taxa do percentual. Então isso vai me dizer qual é o valor do desconto. Quando eu apertar Enter, ele já calcula automaticamente ali para a gente esse valor do desconto. Então vou abrir aqui novamente só para vocês verem. Para calcular quanto é um percentual de um valor, a gente multiplica um pelo outro. Claro que o percentual tem muitas outras questões para a gente calcular, mas com uma primeira amostra aqui para vocês entenderem como funciona, é uma multiplicação simples, tá? Então, se eu fosse calcular aqui embaixo, também seria a mesma coisa, né? É igual a essa célula vezes essa célula aqui. Tudo bem? Mas eu também não quero ficar calculando um por um, né? A gente aprendeu que existe o autopreenchimento. Então, olha que legal. É que no Excel eu também posso usar o autopreenchimento com as fórmulas. Então, se eu clicar aqui nesse cantinho inferior direito, o que vai acontecer e arrastar para baixo, é que ele vai copiar, não o conteúdo, ele vai copiar a fórmula que eu fiz aqui em cima. E é interessante você pensar, porque aqui ele calcula, ele faz J3 vezes K3. Quando eu arrastar para baixo, o que ele vai aumentar daqui para baixo ele vai fazer J4 vezes K4, que é a linha 4 aqui. Quando arrastar para baixo de novo, ele vai fazer J5 vezes K5, que é essa linha 5 aqui. Então, só para vocês começarem a entender como funciona essa lógica, o Excel ele vai interpretar que isso aqui você vai descendo linha a linha, então ele aumenta 3 para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, e automaticamente então ele calcula aqui as demais linhas. Então eu vou arrastar para baixo, você vai ver, cliquei, arrastei, ele calculou. Vamos olhar a fórmula? Olha esse aqui, J3 vezes K3. Olha esse, J4 vezes K4. Quando a gente arrastou, o que ele fez aí aumentando um por um. Você não precisa ficar se prendendo muito a isso por enquanto não, tá? Mas só para você entender que você calculou o primeiro, como os demais são a mesma fórmula, é só você clicar e arrastar para baixo. Legal, né? Olhando dessa forma assim, o percentual se torna até mais simples, né? Mas é claro que a gente avança bastante em cálculos percentuais. Vamos aqui calcular aqui o valor líquido, né? O que é o valor líquido aqui? Eu tenho o valor de uma consulta que foi cobrado do paciente e a minha clínica vai pagar esse valor de imposto aqui. Quanto que eu, clínica, né? Eu como clínica, empresa, eu vou receber de valor líquido? É o valor da consulta menos esse valor aqui do imposto que foi cobrado. Então, eu vou ter que fazer um valor menos o outro valor. Então, vou colocar aqui. É igual, matemática simples. Essa célula menos essa célula aqui. Vou apertar o Enter. Calculou. Mas nós aprendemos agora a fazer o autopreenchimento, né? Então, vou clicar no cantinho aqui, nesse cantinho inferior direito, e vou arrastar para baixo. E olha que legal. A gente já calculou de uma vez só para essa linha toda aqui, né? Deixa eu só diminuir algumas larguras aqui da coluna para a gente poder enxergar aqui a tabela, né? Olha só, está quase pronta, né? Agora faltou um último item aqui, que é o cálculo da média, né? Depois a gente ainda vai replicar esses valores para cá. E a média, o que é a média, gente, para quem tem dificuldade? A média, ela é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Isso conceitualmente, né? Mas se a gente fosse pensar, vamos pegar aqui e montar uma planilha à parte só para entender um pouquinho a média, depois a gente coloca nas fórmulas aqui também, né? Então, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000 em vendas naquele mês. No mês seguinte, ganhou 2.000. No outro mês, ganhou 1.500. No outro, ganhou 1.000. No outro, ganhou 2.000. No outro, ganhou 1.500. Ela não tem um valor fixo que ela recebe todo mês. Ela tem um valor que é variável.
Ele varia, cada mês, um mês que está um valor menor, outro mês um valor maior. E no final da história, ela tem ali um valor médio. Eles vão te perguntar mais ou menos quanto você recebe. Eu recebo mais ou menos 1.000, recebo mais ou menos 2.000, ou recebo mais ou menos 1.500. Então é necessário calcular a média. Se alguém te perguntar quanto você ganha mais ou menos, né? Quanto você ganha em média? Em média, você vai ter que pegar esses 6 valores e calcular quanto eu ganho em média aqui. Então, como é que se calcula essa média? Conceitualmente, a gente soma esses valores. Então, eu somaria esses valores aqui. Vamos simular aqui que a gente está fazendo uma soma. Vamos colocar aqui com uma cor diferente. E vou colocar aqui o autossoma. O autossoma aqui vai trazer para a gente aqui 9.000. Depois de somar esses valores aqui, esses 9.000, eu preciso dividir pela quantidade de meses para descobrir o quanto ganha em média por mês. Então, eu teria que pegar esse 9.000 e dividir. Não se preocupe aqui, tá? É só para a gente entender o que é a média. E dividir pela quantidade de itens. Quantos itens tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 itens. Isso vai trazer para a gente uma média de 1.500. Então, se alguém perguntar o quanto você ganha em média, essa pessoa que ganha em média 1.500 por mês. Então, é um valor que varia todo mês, mas ela pegou um total dos 6 meses aqui e calculou que, em média, esse valor dá R$ 1.500. Só que, para calcular a média no Excel, você não vai precisar ficar fazendo um passo de cada vez. Você não precisa ficar calculando primeiro a soma para depois calcular a média. Já existe uma fórmula pronta que calcula a média para você, assim como existe uma fórmula pronta que calcula a soma. Então, eu não precisaria ficar juntando esses valores para depois dividir pela quantidade de valores. Então, eu posso usar já uma fórmula de média pronta. Se você já souber de cabeça, a média, ao digitar, quando a gente começa a digitar qualquer fórmula no Excel, igual M, ele já aparecem várias fórmulas, né? A gente vai aprender ainda a encontrar essas fórmulas no Excel. Mas, se você digitar, média, e aí ele pergunta, média de quem? Você pode selecionar os valores. Estou pegando a média que vai desde B2 até B7. Então, estou fazendo a média dos 6 meses. Eu quero saber, em média, mais ou menos, quanto essa pessoa ganha. Tá legal? Então, a função média faz exatamente isso. Calculou a média de um item até o outro. 2 pontos significa uma lista. Então, estou pegando de um item até o outro. Então, vamos voltar para a tabela do desafio. Agora fica mais fácil, né? Eu tenho que fazer a média desses valores aqui. Com muito cuidado, porque tem gente que sem querer vai incluir esse valor total na conta. E aqui não é para incluir. Eu quero fazer a média desses 6 valores de consultas aqui. Para saber o que eu quero saber com média. Eu quero saber, em média, quanto que se ganha por cada consulta na clínica. Porque tem consulta que se ganha 120, tem consulta que se ganha 150, tem consulta que se ganha 130, tem outra que ganha 100. Mas, em média, quanto que se ganha por consulta nessa clínica? Então, por isso que eu vou usar a função média. Então, eu vou colocar ali, é igual. Existem outras formas de incluir que a gente ainda vai ver, mas a gente vai fazer aqui um modo mais rápido. Média igual a média, e eu vou selecionar só os itens que eu quero. Cuidado para não selecionar o 780. E aí, o que tem ali de média? Média que vai de J3 até J8. Tá bom, gente? Muito cuidado aí para não incluir esse valor aqui. O que é a média aqui? A média é o valor médio de cada consulta. Então, isso vai dar para a gente aqui, em média, se ganha R$ 130 por consulta. Por mais que tenha algumas que sejam 150, outras 100, outras 120. Em média, 130 é o que se ganha. Agora, a gente faria o mesmo procedimento aqui, porque a gente tem que calcular esses valores aqui também, né? Aqui é a soma, aqui é a média, aqui é a soma, aqui é a média. E eu vou dar uma dica para vocês legal. Você pode copiar uma fórmula que faça a mesma coisa. Por que a gente não fez aqui a soma dos valores que estão aqui em cima? Aqui a gente não fez a média dos valores que estão aqui em cima? Então, nesse cantinho aqui, o que eu posso fazer é copiar essa fórmula daqui para cá. Eu ganho velocidade. Eu poderia até arrastar, mas eu teria que apagar depois aqui a fórmula da taxa, né? Então, olha só, a primeira forma da gente fazer isso. Eu poderia selecionar esses dois. Imagina se você tivesse 12 colunas para fazer fórmula por fórmula, né? Também daria trabalho, então você pode arrastar a fórmula. Isso é uma primeira dica. Eu vou clicar aqui, depois a gente vai apagar uma. Vou clicar aqui no cantinho, porque o que eu quero fazer?
Quero incluir o total e média aqui também. Então, cliquei nesse cantinho inferior direito, ó, arrastei para o lado, olha o que acontece. Ele copia para cá também. Só que aqui não faz sentido eu ter nessa taxa, eu vou pagar só esses dois aqui. Olha que legal, né? Copiei só arrastando com auto preenchimento. Uma outra forma da gente fazer também, eu estou desfazendo aqui, é a gente copiar, Ctrl C do teclado, poderia usar Ctrl C, poderia vir aqui, clico aqui, Ctrl V, que ele vai copiar para cá essa fórmula também, legal, né? E aqui também, ó, clico aqui, Ctrl V, e ele também vai copiar a fórmula para cá. Então são duas formas de a gente copiar uma fórmula que é usada, né? Se a fórmula é usada em vários locais do mesmo jeito, eu posso copiar e colar. Tá bom? Então nosso desafio está concluído. Eu procurei passar e estou passando o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento que eu posso nessas 3 aulas, mas o nosso tempo ele é um tempo limitado. E muitas pessoas já estão me perguntando se eu tenho uma continuidade desse curso, se ele tem um intermediário, se tem um avançado. E o fato, sim, é que eu possuo uma solução completa, um curso de Excel que vai desde o básico, a gente passa pelo intermediário e vai até o avançado. Mas mais para frente, eu vou falar mais detalhes dessa oportunidade para vocês. Por enquanto, eu não vou atrapalhar a aprendizagem. Eu quero que vocês se dediquem ao máximo nessas 3 aulas. Tá bom? Então, o nosso comprometimento agora é o seguinte: se comprometa a trabalhar muito bem nessas 3 aulas. Então agora, para encerrarmos, é uma pena, né? Para encerrarmos essa aula, eu vou te passar 3 tarefas rápidas aqui. Primeiro, para você que gosta de aprender sempre um pouquinho mais, gosta de avançar um pouquinho mais nos estudos, eu vou te pedir então para você me seguir lá no Instagram, porque no Instagram eu sempre deixo algumas dicas rápidas, algum conteúdo extra. Também, se você puder, marque um amigo seu que também precise aprender o Excel. Segunda tarefa que eu vou te passar é aquele pedido que eu sempre faço. No final dessa aula, você vai aqui embaixo, por favor, deixa lá o seu comentário, o que você achou dessa aula, que aí eu procuro sempre a cada aula melhorar o nosso conteúdo. E terceira tarefa, terceiro pedido, esse já é obrigatório. Não esqueça de também descer aqui a tela, depois de deixar o seu comentário, depois de seguir lá no Instagram. Não esqueça também de fazer o nosso teste da aula 2, que o nosso teste é obrigatório, tá bom? A aula 3 está ficando, eu vou te passar agora rapidinho, a aula 3 está ficando muito legal. Eu considero que essa aula 3 é a melhor aula das 3 aulas desse curso. Então você não pode perder. Vamos dar uma olhada no que vai rolar. Na aula 3, vamos aprender a juntar planilhas para montarmos uma planilha resumo que atualiza automaticamente. Além de várias dicas de fórmulas mais avançadas, nessa aula 3 eu vou te mostrar o caminho para você avançar no Excel de forma eficiente. Tá esperando o que aí? Vai lá, me segue no Instagram, deixe seu comentário aqui embaixo da aula 2 e não esqueça de fazer também o teste da aula 2. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima aula, hein? Corta! Olá, bom dia, me chamo Priscila. Bem, eu conheci o trabalho do professor Márcio através dos meus professores da faculdade, que criaram um grupo e surgiu a oportunidade de fazer o curso básico de Excel. Para mim, o maior diferencial é justamente a didática do professor, porque geralmente o EAD ele não tem essa possibilidade de você interagir com o seu professor. E o professor Márcio, ele dá essa oportunidade pra gente. Ele criou um grupo no WhatsApp e todas as dúvidas, eu sou mãe de gêmeos, então tinha vezes que eu só conseguia estudar o Excel meia-noite e eu mandava mensagem para o professor e o professor me respondia e tirava as minhas dúvidas. Então eu recomendo demais o curso do professor Márcio de Excel, porque não é um EAD somente, é um EAD com uma certa consultoria. Ele responde, ele tira nossas dúvidas e recomendadíssimo. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou estudante do 5º período de contabilidade, já trabalho na área, então eu vim falar um pouco sobre o curso do professor Márcio. Eu escolhi o curso por ele ser bem didático, né, e objetivo. O curso ele vem com a teoria e com a prática ao mesmo tempo, então você acaba sendo muito mais dinâmico, você acaba aprendendo muito mais. E ele vem trazendo soluções
do nosso dia a dia de organização. A didática dele para mim foi maravilhosa, porque era isso que eu precisava. E muitos dos cursos querem tem muita teoria e a prática é no final, quando você já esqueceu. O curso me ajudou muito na saída de um emprego para o outro. Saí de um emprego onde eu trabalhava em departamento pessoal. Era uma empresa muito boa, só que eu precisava me aperfeiçoar em Excel para de fato trabalhar na minha área, né, que é a contabilidade. Hoje já estou trabalhando em contas a pagar. O Excel, ele me deu a possibilidade de mostrar hoje para os gestores, na tomada de decisão, da organização e até mesmo do que vai vencer, da projeção futura. Então, assim, o Excel do curso do professor Márcio foi essencial, aí um diferencial até mesmo para essa nova promoção.